Graça e paz, embaixadores arautos da Embaixada Diácono Pedro de Souza Rodrigues, da Pinguaçuí. Hoje nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos do Manual do Embaixador Arauto, na tarefa 2. Na aula anterior, nós aprendemos um pouquinho, o significado da faixa, o símbolo do embaixador arauto e o que é um arauto. O arauto é aquele que leva a mensagem do rei. Muito bem. Na tarefa 2, a gente vai falar um pouquinho mais da história da organização dos embaixadores do rei, falando pelo pioneiro da organização Embaixadores do Rei no Brasil, William Alvin Hatton. A gente tem alguns dados aqui, sobre a história dessa passagem, da biografia de William Alvin Hatton, do trabalho dele, trabalho missionário dele no nosso país, que essa história completa está registrada no livro Sempre Embaixador. Vamos lá. Alvin Hatton, ele nasceu em 14 de fevereiro de 1921, na cidade de Abilene, estado do Texas, Estados Unidos. Ele era filho do diácono John Moses Hatton e o nome da sua mãe, Sarah Jane Calbona Hatton. Eles frequentavam a Igreja Batista Universitária e, com 10 anos de idade, ele foi convidado pela conselheira de embaixadores do rei, a senhora R.M. White, para participar da fundação da embaixada na igreja. Lembrando vocês que no nosso estudo anterior do manual do escudeiro, a origem da organização dos embaixadores do rei, que é a tarefa 5, a gente tem aqui que toda essa ideia foi organizada pela União Feminina Missionária da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos. Então, tudo isso começou com a União Feminina, e esse trabalho, digamos assim, as primeiras conselheiras, eram nossas irmãs em Cristo. Por isso que, no caso, a conselheira de Alvin Hatton era uma mulher. Então, não é de se estranhar, até porque a ideia toda surgiu com uma organização missionária feminina. E o desejo de ser missionário foi despertado ao estudar sobre a vida de David Livingstone, um missionário que serviu na África. A gente tem alguns outros dados aqui interessantes, que sobre o primeiro coordenador geral dos embaixadores do rei, da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, chamado J. Eve Love Bishop. Ele foi um grande incentivador, de William Alvin Hatton iniciar o trabalho com os embaixadores do rei no Brasil. Alvin Hatton frequentou o Seminário Teológico Batista do Sudoeste, na cidade de Fort Worth, estado americano do Texas, e consagrado ao ministério pastoral em 15 de julho de 1942, na sua Igreja Batista Universitária. Ele também se casou com Lydia Catherine Jordan, carinhosamente conhecida por Kate Hatton, em 20 de maio de 1947, na primeira Igreja Batista, em Van Buren, estado do Arkansas. E pouco tempo depois, ele foi nomeado pela Junta de Richmond e destacado também missionário para o serviço no Brasil. Eles foram nomeados missionários em 14 de outubro de 1947. Eles viajaram num navio chamado Javanese Prince. Após 16 dias de viagem, chegaram no Rio de Janeiro em 20 de março de 1948. A primeira reunião de embaixadores do rei foi na Igreja Batista da Tijuca, pastoreada pelo pastor Davi Gomes. Hoje essa igreja se chama Primeira Igreja Batista do Andaraí. Da união de Alvin Hatton e Kate Hatton, nasceram seus 4 filhos, que é John Hurley, Sarah, Bill e Lydia Dell. E William Alvin Hatton faleceu aos 73 anos, no dia 16 de julho de 1994. Então, assim que surge os embaixadores do rei, trabalho missionário,
trazido pelo pastor e missionário William Alvin Hatton, né? Hoje, no Brasil, né, foi escolhido o dia 25 de agosto como sendo o dia do embaixador do rei. Então, todos os anos a gente comemora nessa data, né, mais um aniversário da organização no Brasil, que em 2023 ela tinha 75 anos. Amém? Nos vemos então na nossa próxima aula, a história dos batistas no Brasil. Até lá.